Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Vocês estão assistindo mais um Uli Talks e essa semana as tragédias que a gente vai tentar tratar com um pouquinho de humor quando der aqui são um pouco uma continuação, né, da tragédia da semana passada, é, com relação ao STF, né, as votações que o STF se propõe a fazer como marco temporal. E também a gente vai comentar um pouquinho aí sobre os genocídios, né, que nunca pararam no Brasil nesses 500 anos aí, especificamente sobre essa chacina aí da Operação Escudo, do governador Tarcísio, no estado de São Paulo, né? Então, vamos lá. Semana passada, né, o último Litalks, aliás, a gente falou é, sobre os votos horríveis do ministro do Supremo Tribunal Federal, Zanin, né, indicado aí pelo governo Lula, e felizmente, né, dessa vez, hoje aí, nessa quarta-feira, dia 31, ele votou contra o marco temporal que a gente já comentou no Litalks, o marco temporal que é um absurdo, genocida, diversos problemas aí com essa tentativa de roubo de terras indígenas, né? Essa tentativa aí atualizada. Porque já roubo já tem aí faz séculos, né? Então, é importante a gente ver aí para onde vai o marco temporal, ele não pode ser aprovado, e essa tese jurídica, esse argumento, sei lá como chamar essa atrocidade, né, tem que ser enterrada, né, tem que ser jogada na lata de lixo da história. Né? Indígenas precisam ter direito às suas terras, quilombolas também, enfim. E por falar, né, nisso, o quilombola, no dia 27, né, em Juazeiro, na Bahia, o quilombola José William dos Santos Barros, de 26 anos, foi assassinado pela polícia militar uma semana aí, né, depois do assassinato da quilombola Bernadette Pacífico, que era coordenadora nacional da articulação de quilombos, CONAC, e um assassinato brutal que aconteceu na Bahia, aí, governada pelo PT, né, PT aí que é colocado por boa parte da esquerda como sendo de esquerda, né? Mas a gente vê os governos petistas e no máximo a gente vê que eles não são tão de direita, né? Quanto a maioria dos outros governos, né? Porém, parece que a distinção está ficando cada vez menor, né? Porque teve aí fala em defesa da polícia genocida da Bahia, né? Está com índices altíssimos de assassinato, principalmente, né? Acho que 98%, se eu não me engano, dos assassinatos de pessoas negras, né? E tá aí mais uma pessoa negra assassinada pela PM da Bahia, que, claro, o governo do estado não tem total controle sobre a polícia militar que ele administra, né? Mas não tem como lavar as mãos diante de todas as declarações, enfim. E o estado da Bahia, como a gente vê aí, continua perigosíssimo, né? 2 quilombolas assassinados aí em uma semana, o que é completamente inadmissível e cabe a gente perguntar, né, que políticas públicas aí, que ações vão ser tomadas pelo poder público para parar o genocídio, né, dessas populações. O governo Lula está aí, né, só faltava ser ainda pior que Bolsonaro no quesito de genocídio indígena e quilombola, né, é só o que faltava, mas também não está tão longe. Então a gente tem que se perguntar aí que tipo de medida a gente vai tomar. E vale perguntar isso também pelo seguinte: o PT, esses dias, está aí permitindo alianças, né, com o Partido Liberal do Bolsonaro e de um monte, de uma penca de nazista aí nesse partido, né? O Partido Liberal é um câncer da política brasileira, né? A gente não tem que ter vergonha de dizer o óbvio, né? E aí o PT vai lá e permite esse tipo de aliança, né? Então aí mais a cada dia o PT dando ainda mais evidências de que quem confia nele tá bem perdido, né? Se a pessoa acha que ela é de esquerda,
e fica defendendo o PT a qualquer custo. Claro que contra a extrema-direita a gente vai defender o PT mesmo, né? Mas, enfim, é extremamente problemático em diversos níveis. E, enfim, com relação aí, para encerrar o assunto trágico, né, do assassinato de mais um quilombola, o José William, ele foi morto pelas costas, segundo vítimas, né? Estava parado, a polícia alegou que ele estava empinando moto, o que não é verdade. Aparentemente aí estão falando de execução, né? O corpo dele sumiu por uma horinha aí, aparentemente antes de ser devidamente visto pelas autoridades, né? Para investigar, enfim. Então tá tudo errado nessa história. A polícia não tinha que atirar em alguém que está empinando moto, vai lá e executa alguém que está parado também, né? Que já está mentindo, então, provavelmente. As investigações têm que correr, mas não seria absolutamente nenhuma novidade a polícia ir cometendo genocídio, né? Isso simplesmente é uma coisa bem básica mesmo, que da história do nosso país para qualquer pessoa minimamente informada sobre esse tema. E a gente agora, vamos falar um pouquinho, né, dessa Operação Escudo, já que a gente está falando dos assassinatos, né, do nosso país. Já tem aí 23, se eu não me engano é um número atualizado, né, 23 vítimas assassinadas pela Operação Escudo do Tarcísio. Vou até conferir aqui, depois para não me enrolar agora. Mas é uma operação que está aí durando faz mais de um mês, né? E quando que vai parar? Quando que vai parar o genocídio, né? Será que não foi o suficiente esse monte de história mal contada da chacina, vamos dizer assim, né? Tentativa aí de esconder, acobertar os crimes cometidos nessa operação que foi elogiada aí, né, pelo Tarcísio, governador de São Paulo, bolsonarista também, né, fazendo várias atrocidades no estado de São Paulo e tentando muitas outras. Então, como que a gente vai dialogar com a direita bolsonarista, né, do PL, como que o PT permite para as eleições municipais ter esse tipo de aliança, né? Governabilidade é sempre uma boa desculpa, né? Mas aí esses dias mesmo o Estado chileno reconheceu o assassinato do Salvador Allende, né? No começo da ditadura do Pinochet, um grande artista, jornalista, enfim, né? Tá aí para talvez servir de exemplo para a gente pensar do quanto a gente pode confiar nessas alianças, né? Salvador Allende aí, presidente do Chile que tomou o golpe do Pinochet, né? Morreu no Palácio Presidencial. Salvador Allende confiava, né? No Pinochet, se sentiu traído, né? Quando foi ser assassinado. É trágico, né? É um pouco engraçado, né? A gente achar como é que esse cara acreditou, né? Que tipo de esquema que montam para essa turma acreditar nesses militares de alta patente que estão a serviço dos Estados Unidos, por exemplo, né? Bastante complicado isso. Então, estamos aí com evidências de sobra sobre o PT tá fazendo alianças podres que depois não tem como ele fingir que se arrepende ou que está surpreso, né? De ser traído. Bastante complicado essa situação e por esse tipo de coisa, né, que eu defendo aqui, que a gente não pode confiar nas instituições burguesas, né, nas instituições aí para barrar esse monte de ataque e o avanço do nazifascismo. Vale dizer aí, comentar aí posicionamento problemático, por exemplo, do Gilmar Mendes, recentemente, do próprio Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal aí, que agora a parte da esquerda está defendendo as instituições burguesas com unhas e dentes, né? Até quando não precisa, até quando não é uma medida boa delas. Então, a gente precisa ter bastante consciência, né, do que qual é o papel que esses caras aí estão cumprindo, mesmo que votem aí contra o marco temporal. Vota contra, mas faz vários outros absurdos, né, que na prática facilitam
o avanço dos ataques contra a população, não apenas indígena, né? Então, a gente tem que parar de ter esse tipo de fé nas instituições, porque é isso, né? No fim, a gente está falando que tem que fazer aliança aí com gente como o Tarcísio, que não é do Partido Liberal, né? Enfim, do Republicanos, se eu não me engano. Qual que é o partido do Centrão aí que adora acolher a extrema-direita nazifascista, né? Qual desses muitos partidos aí que chamam de Centrão, né? Mas tá aí, Tarcísio é um exemplo de bolsonarista, então tudo bem se aliar com ele. Partido Liberal, tudo bem a gente deixar cada vez mais perto da gente, né? A gente vai ficar aí tentando negociar com generais nos bastidores, é isso, para achar que vai ter algum controle sobre a situação. A gente vai ficar negociando com os golpistas descarados, né? Como teve aí reunião nos últimos dias entre Lula e militares de alta patente, né? Agora que está ficando cada vez mais, ainda mais feio, ainda mais difícil jogar para baixo do tapete, né? E o genocídio, a incitação golpista, as relações aí com, sei lá, o tanto de lixo da política brasileira, com nazista, com milícia, né? As ligações podres aí das Forças Armadas com todo tipo de lixo aí, estão querendo queimar o Bolsonaro, aí tá pegando mal para eles, agora vão lá fazer reunião com o Lula, né? A gente não pode ter esperança que essas mesmas instituições que a gente não sabe de que lado estão, esses mesmos poderosos aí, supostamente de esquerda na política, né? Como Lula, a gente não tem que ter tanta esperança porque os ataques vêm deles também. Então fica difícil a gente tentar defender, né? Mas enfim, tem aí a Operação Escudo, que também não dá indício de que vai acabar. E a gente precisa fazer esse monte de reflexão. Aliás, tem uma coisa aqui que eu acho muito engraçada, que não sei se vocês acompanharam, o vereador Alexandre Bobadra, é isso, do Partido Liberal, vereador de Porto Alegre, ele propôs o Dia do Patriota, né? Em Porto Alegre, ser comemorado no dia 8 de janeiro, em celebração aos atos golpistas do 8 de janeiro desse ano. Engraçado, né? O cara, inclusive, ele tinha sido caçado, é isso? Ele já tinha caído. Ele foi caçado no dia 15 de agosto por abuso de poder econômico. Um cara do Partido Liberal, que o PT permitiu alianças, né? Foi lá, conseguiu, depois de caçado, ter um projeto de lei ridículo aprovado, né? Golpista, apoiador de nazista, né? Porque uma coisa é o não sei quem, o tio do não sei das quantas, que mora lá não sei onde, que não conhece nada, não tem poder nenhum, né? Sobre a maior parte da sociedade, não é político, não é burguês, não tem nada. Então, esse cara aí ser ignorante e não entender que tinha muito nazista envolvido com o 8 de janeiro e com o bolsonarismo no geral, né? Esse tipo de gente não entender essas ligações que são mais do que óbvias, a gente consegue compreender, né? Agora, um parlamentar de uma das maiores cidades do Brasil, Porto Alegre, capital aí, do Rio Grande do Sul, entupido de nazista, né? Os estados do sul do Brasil aí, maior concentração de nazista por gente do país, né? Quer dizer, não sei se é sul ou sudeste, né? Os dois estados são, as duas regiões do Brasil são horríveis para isso, né? Mas então, esse cara supostamente não saber desse tipo de coisa e querer celebrar o Dia do Patriota numa tentativa de golpe descarada, em que os financiadores do golpe, quem planejou e tal, dificilmente vai ser tocada, né? Poucas as pessoas estão sendo tocadas, enquanto muitos dos que foram gado, massa de manobra, golpistas também, nazifascistas, muitos deles, cada vez mais, né? Ainda mais se tornando, aflorando o nazifascismo nesse episódio, talvez, né? Essas pessoas sendo presas por estarem sendo profundamente enganadas, né? E qual que é a honra de celebrar uma tentativa de golpe dessas, né? Para salvar quem? Para salvar quem esse golpe aí, né?
tentar salvar os Bolsonaro, tentar salvar os militares de alta patente, como se a imagem deles já não tivesse destruída e não fosse ficar cada vez mais com tanto de sujeira que eles mesmos é, jogaram no caminho deles. Então, bem complicado, né? A gente fica aí fingindo que tá tudo bem. Normalizar alianças com o Partido Liberal, né? Que o partido do Bolsonaro não precisa nem mais falar nada, né? Um partido que aceita o Bolsonaro, imagino que ele não vai aceitar. E por que eu trouxe essa questão aí? Eu trouxe, né, para dizer que o Fux, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ele cancelou aí esse Dia do Patriota em Porto Alegre, por enquanto, pelo menos, e a gente espera que fique assim, porque é absurdo a gente ter que comemorar institucionalmente uma tentativa de golpe entupida de nazista literal, né? Então, muito obrigado aí, STF, por fazer o mínimo do mínimo, né, que vocês fazem de vez em quando e vocês aparentemente são idolatrados por isso, né? Então, é isso, né? Vale dizer, estou puxando essa questão do nazismo, que eu sempre puxo aqui, porque eu acho que a própria esquerda não entende direito o que é nazifascismo. A direita, então, nem vou entrar no mérito, é piada, né? Mas a esquerda, né, que devia entender, ainda mais que tendo tido um nazista evidente como Bolsonaro, né, só faltava, né, um bigodinho e também ter um partido nazista centralizado para ter conseguido dar o golpe, ou sei lá, alguma coisa assim, para ser mais parecido de fato com o nazismo histórico, porque as referências sempre foram explícitas, né? No próprio Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Uma referência aí ao Deutschland über alles, da época do nazismo, né? Da Alemanha acima de todos, enfim. Então, a gente é bastante complicado, né? A gente ficar normalizando esse tipo de abordagem da política, né? A gente ficar deixando aí políticos como o Bolsonaro terem seus palcos, enfim. Mas, voltando aqui, o que eu queria trazer mesmo é que tem grupos nazistas que um grande político não poderia deixar de saber, né? Não tem como não saber. Essa é a verdade, porque as pessoas mal comentam aí sobre o Bolsonaro ser apoiado pelo menos desde 2004 por nazistas, porque ninguém fala disso. E também como os militares de alta patente e tal não sabiam também, né? E a gente vai ver aqui relatório da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que com várias críticas que a gente pode fazer, depois das eleições, entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro, a ABIN, do ano passado, depois das eleições, a ABIN elaborou um relatório aí que foi revelado pelo Globo nesse dia 30, e a ABIN, mesmo aparelhada aí pelo bolsonarismo, né, os bolsonaristas, no caso, e seus apoiadores, que aparentemente não sabiam nada, né, do que se passava. Então, a BIM ela mostrou relação aí em 5 comunidades do Telegram, com uns 2.800 membros, de engajamento de nazifascistas, né, com articulação de atos golpistas. Isso não é nenhuma novidade, não surpreende ninguém minimamente informado e consciente, né? Não surpreende ninguém, mas tem gente que aparentemente vai ficar negando até quando. Então, para você tá tudo bem ficar marchando lado a lado com o nazista e tal, né? E a esquerda vai começar a permitir a galera do PL de colar no mesmo comício, de ter o mesmo palanque eleitoral, é isso? A gente vai trazer o nazista pro lado, né, da esquerda, como se isso não fosse, no mínimo, muito perigoso, né? Para a esquerda e para a humanidade, né? Mesmo que o nazista ache que na cabeça dele vai dar não sei o que, a verdade é que a enorme maioria dos nazistas que apoiou Hitler e tal foi um bando de trouxa que morreu tipo na Segunda Guerra Mundial ou vítima de outras das trocentas catástrofes que o Hitler cometeu, né? Então esse bando de otário aí que apoiou o nazismo histórico também, né? Que acha que tá tudo bem, nem eles tinham razão para isso, né? Então imagina aí essa galera hoje em dia aí
colapso ambiental comendo solto, o Bolsonaro aí aumentando o ecocídio, fazendo o seguidor dele mesmo morrer aí sem vacina, sem máscara, né? Então, enfim, mas não surpreende, né? Mas a gente precisa dizer, né, desse tipo de notícia que aparece aí, que a gente vai vendo cada vez mais ligações para deixar cada vez mais óbvio ainda que tinha muito nazista e tem muito nazista ligado ao bolsonarismo, disputando. Você vai lá, tá marchando lado a lado com o nazista, né? Os protestos contra a Dilma aí, pelo golpe aí de 2016, o golpe institucional, tinha lá o grupo nazista no meio, gente pedindo AI-5, né? O ato institucional número 5. E aí depois a galera começa a se surpreender. Nossa, como o nazismo cresceu? Claro, você vai no ato e você deixa esse bando de verme tá do seu lado, né? Óbvio que essa escória do capitalismo vai crescer mesmo, né? Ainda mais em época de crise. Então, enquanto existe capitalismo, existe o risco de nazifascismo. E aí, se vocês que são da própria direita não querem combater o lixo, o pior lixo que brota do lado de vocês, né? Aí vão reclamar quando a esquerda fala que tem que combater de outra forma, né? Vocês não conseguem nem impor limites, vocês ficam convivendo diariamente aí com esse monte de lixo, e aí a gente que é extremista, né? Depois. Mas, enfim, já estou aqui divagando bastante em cima disso, né? Dentre as atividades desse grupo aí, né, e dicas que eles passavam nesses grupos aí de articulação golpista, tinha espalhar a suspeita de fraude nas urnas, né, independentemente do argumento, porque se a direita dependesse de argumento, ainda mais a extrema-direita, né, o mundo ia ser uma maravilha, porque eles não iam fazer nada, eles não iam ter argumento nenhum, né, basicamente não iam conseguir comandar nada. Mas já que o mundo não se baseia em argumentos, em sim em poder, e a direita consegue nadar com bastante liberdade, né? As direitas, inclusive as nazifascistas. Então é isso, gente. Tem aí, tinha divulgação de suspeita de fraude nas urnas, o apoio a bloqueios de estradas, né, que inclusive contaram aí com a própria Polícia Rodoviária Federal aí, golpista, a gente já comentou um pouquinho, um tiquinho assim no Litalks, um pouquinho dessas notícias aí sobre gente da Polícia Rodoviária Federal tendo problemas, algum tipo de problema, pelo menos finalmente, né, devido a terem participado institucionalmente de golpismo, né, que apoiava nazista. Então, assim, também esses grupos aí no Telegram, principalmente que a ABIN analisou, eles também estavam disseminando panfletos pela luta contra comunistas, né? E talvez você não entenda qual é a gravidade desse tipo de divulgação de ideias tão radicalmente contra comunistas, né? Talvez pareça uma coisa normal, tem gente que é contra nazista, tem gente que é contra comunista, só que não, né? Nazista e comunista não é a mesma coisa, definitivamente. Não são males iguais a serem evitados, mesmo para quem é de direita, né? Diga-se de passagem, porque a maioria das pessoas de direita nem é burguês, nem tem razão para ser de direita para começo de conversa, né? Vamos ser bem sinceros. E além da maioria das pessoas não terem razão para ser de direita, né? Além disso, comunismo tem tem uma série de argumentos aí para trazer, né? Fica até difícil resumir, mas comunismo é uma ideologia que definitivamente não é contra a existência de uma pessoa porque ela nasceu negra, nasceu judia, nasceu romani, cigana, nasceu indígena, nasceu quilombola, né? Nasceu negra, como a maioria das vítimas aí de chacina no Brasil, e do assassinato policial e da violência de assassinatos no geral, né? Aí, população negra sendo ainda mais vítima do que as estatísticas mostrariam, né, se elas morressem de acordo com as estatísticas. Enfim, acho que ficou confuso, mas a questão é que definitivamente não tem como você equiparar comunismo, né,
com o nazifascismo e dizer que está tudo bem. Então, quando você vê alguém insistindo nesse negócio de luta contra comunistas, mas não fala, inclusive, de luta contra fascistas, né? Então suspeite que essa pessoa tem uma chance enorme de ser fascista, né? Ou de apoiar fascista, ou de ter muita simpatia por fascista. Então, é isso, né, gente? Eu acho que vamos passar aqui desse assunto um pouco, né? Mas eu acho que é importante a gente dizer isso, porque as pessoas são muito facilmente confundidas, né? Elas acham até que PT é comunista, que existe qualquer risco comunista. Boa parte da população brasileira acredita aí, segundo pesquisas recentes, né? Acreditam num risco comunista. Eu não sei onde. Eu adoraria ver esse risco, né? Alguém que, como eu, que defende comunismo, realmente adoraria saber onde que está esse risco, né? Esse risco, entre aspas, porque infelizmente não tem. O governo Lula está cada vez mais de direita, se aliando até com fascista. Então imagina o resto da direita brasileira, né? Acho que as pessoas que ficam criticando o PT também com esse antipetismo raso aí também, que ainda criticam o PT, é engraçado, né? Porque o PT está cada vez mais de direita. Então se você está criticando o PT sem ser a esquerda do PT, isso significa que você está o quê? Sentado no colo de nazista? De boa vontade? Não entendi. É, Então, vale lembrar aí que, segundo a Adriana Dias, né, antropóloga falecida aí, infelizmente, deu contribuições importantíssimas, como, por exemplo, ter descoberto que o Bolsonaro ele é apoiado por grupos nazistas desde pelo menos 2004, né? Então, a Adriana Dias, ela mesma já, dentro dos estudos dela, mostrou aí que desde 2019 cresceu até 2021, se eu não me engano, 2022, não lembro esse último número, cresceu mais de 270%, os grupos neonazistas, enfim. A gente que acompanha minimamente a questão sabe que tem crescido, né? E não é uma coisa tão inocente quanto algumas pessoas fazem, parecem insinuar, né? Aí na direita, inclusive. Mas é isso, né? A gente precisa entender direito o que é nazifascismo. A gente do canal tenta trazer um pouquinho de debates, bastante debate, bastante entrevistas, pontos de vistas, né, críticos, para que as pessoas consigam ter uma análise melhor da realidade e entender aí que comunismo e nazifascismo não é a mesma coisa, né? Ah, e mais uma coisa, né? Além dessas divulgações que os nazifascistas estavam fazendo no Telegram, segundo o relatório da BIM, estavam até ensinando aí como imprimir armas, né, de fogo. Então é isso, né? Mundo aí, capitalismo dando super certo, né? Ainda tem cheio de gente que acha que tem que defender o capitalismo, né? E a gente tem que defender a revolução o mais rápido possível, sem afobação, mas no mundo todo, de preferência, né? A não ser que você acredite que ficar votando na urna a cada 2 anos vai dar em algum resultado positivo. Eu acho que está ficando cada vez mais evidente que o capitalismo não tem a menor chance de dar certo, né? Se você é um ser humano. Então, é isso, né? A gente está vendo aí aumento do orçamento militar pelo governo Lula aí, cortando aí de direitos básicos como educação e saúde, né? E ainda sendo ovacionados por uma parte aí até da esquerda que acha que o arcabouço fiscal do Haddad é uma coisa decente, né? Quando é só um novo teto de gastos, que as esquerdas nem vão reclamar agora, essas esquerdas submissas ao petismo, né? Então, tem aí aumento do orçamento militar, aumento das tensões geopolíticas no mundo todo, vários golpes aí, né, recentes, na África e correndo um risco aí de escalada, de tensões, de um conflito novo na região, né? Guerra da Ucrânia continuando, um risco de escalada nuclear, uma guerra às portas da Europa, né? Das portas não, né? Na Europa, né? Então, a questão dos BRICS aí aceitando membros supostamente com um bloco econômico, mas vai saber exatamente que tipo de bloco é esse, com essa tensão militar e geopolítica toda, né? E não que eu acho que temos que ficar do lado dos Estados Unidos, evidentemente, por causa de uma guerra, porque eles provavelmente são realmente os piores, né? Agora, também, né, esse alinhamento aí que a gente vai permitir a Arábia Saudita,
tá no mesmo grupo, uma mesma aliança que o Brasil, né? Uma monarquia absolutista, reacionária, né? Eu acho que a gente que não tem nada de esquerda, nada, a gente tem que repensar, né? Que tipo de apoio é esse que a gente dá para o Lula? Que dá apoio aí para coisas bem questionáveis. Não estou aqui falando que economicamente para o Brasil é uma catástrofe se aliar com os BRICS, né? Acho que é uma discussão que vai além, né? Que eu não vou aprofundar aqui hoje. Mas, enfim, acho que eu estou trazendo isso para dizer, né, que é importante a gente entender o que é esquerda, o que não é esquerda, para não cair nesse papo de, teve um golpe lá, a gente vai chamar de revolução, né, ou teve, como a gente vai analisar esses fenômenos aí da explosão da luta de classes que está acontecendo no capitalismo global, né, o Brasil faz parte desse mundo, desse globo, então, né, é importante a gente estar ciente disso. E eu queria, né, já que a gente fez um Uli Talks aqui falando de vários temas, queria me solidarizar também, né, não só as vítimas aí das chacinas, desse genocídio aí indígena, quilombola, né, dos oprimidos e explorados no geral do capitalismo também. Queria aí fazer o apoio ao Glauber Braga, né, do PSOL do Rio de Janeiro, um deputado federal, um dos melhores deputados federais, sem sombra de dúvida. Não que seja tão difícil ser um bom parlamentar no Brasil, né? Não estou tirando o mérito dos bons parlamentares que a gente tem, né? Geralmente do PSOL, mas sem tirar esse mérito, o contexto político brasileiro é bem difícil. E eu estou aqui vindo prestar solidariedade a um dos melhores deputados que a gente tem, sem sombra de dúvidas, não tem nada a ser questionado, porque ele recebeu, ele está sofrendo perseguições jurídicas absurdas. Ele recebeu uma multa de 1 milhão do juiz Sérgio Roberto Emílio Lousada, é isso? O cara, esse juiz, também do estado do Rio de Janeiro, achou ruim, aparentemente, o Glauber Braga aí fazer uma convocatória de um ato em solidariedade a deputada estadual Marina do MST, lá no Rio de Janeiro, né, deputada estadual do Rio de Janeiro, do PT, porque ela foi, né, atacada aí por bolsonaristas dia 12 de agosto, e aí o cara, simplesmente por apoiar isso, né, uma coisa antifascista, vamos dizer assim, inclusive, né, por causa disso ele recebeu uma multa de 1 milhão, e aí teve a conta bancada zerada, ficou sem salário, após uma multa, um esquema absurdo de tirar dinheiro do parlamentar, assim. E a gente vê isso acontecendo com Glauber Braga enquanto está entupido de nazista no Congresso, né? Enquanto existe PL no Congresso, existe esse partido no Brasil, né? As instituições que a gente vê, de vez em quando a gente acha que está cumprindo alguma coisa decente, né? E aí a gente olha para o lado, a mesma instituição judiciária que a esquerda às vezes adora, lamber o coturno, né? Lamber a toga, sei lá o quê. Essa mesma instituição vai lá pelo poder judiciário também, um dos poderes do Estado capitalista, do Estado burguês, vai lá e manda uma multa dessas, né? A gente, independentemente do Glauber de fato ter que pagar essa multa, né? Da justiça voltar atrás, dos recursos legais, né? Que resolver a questão, independentemente disso, está tudo errado. A gente não pode estar num país em que as instituições fingem normalidade e justiça ao mesmo tempo enquanto fazem esse tipo de coisa, né? Então a gente está vivendo aí uma crise desgraçada do capitalismo, né? Global, e a gente não pode ficar achando que confiar nas instituições burguesas, confiar no grande político salvador da pátria, né? No Lula, não sei o quê, vai resolver as coisas, porque não vai. A gente não sabe nem até que ponto está a gravidade da tensão golpista militar. Essa é um pouco a real, né? Tem muita gente da esquerda que acha que é alarmismo falar isso, mas espera aí.
é alarmismo, mas está cheio de nazista envolvido com golpe, que a gente sabe cada vez mais de relações, de financiadores, de gente que está impune, ligação com poderosos, e aí a gente não vai falar, a gente não vai cogitar o risco de golpe. Eu acho isso um erro, né, de boa parte das esquerdas. Não estou falando que a gente tem que estar todo dia achando que vai ter golpe no dia, né? Mas existe aí uma tensão militar, os militares aí estão cada vez mais desmoralizados. Isso significa que vai. Ah, porque eles estão desmoralizados, eles não vão conseguir dar golpe? Quão forte é esse critério aí para evitar um golpe, né? Ainda mais com essa tensão geopolítica toda, o mundo um barril de pólvora, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado aí também para dizer o quão bem sucedida foi a tentativa golpista ou não, né? Não sei até que ponto é conspiracionismo dizer que existe um grande teatro aí acontecendo nos bastidores aí e fingem que estão perseguindo os militares, por exemplo, quando no fundo não estão. Sei lá, não sei, porque é tudo tão escrachado, é tudo tão inacreditável, né? Talvez seja só um fenômeno aí da crise orgânica, né? Do capitalismo, como diria uma análise mais usando termos do Gramsci, né, do marxista Gramsci, Antônio Gramsci. Não sei exatamente o que é, mas eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que existe sim risco de golpe e tal, e não são as urnas burguesas, a classe trabalhadora, quem luta do lado da classe trabalhadora precisa, quem puder se organizar politicamente, construir atos de rua, manifestação, greve, ver as pautas, as frentes de luta que estão formadas, se formando, combater, não aceitar o combate pelas instituições. Claro que uma coisa ou outra a gente pode se apoiar nas instituições. A gente não vive uma ditadura total da burguesia, em que não existe chance de vitória de nenhuma pauta nossa nesse momento da história, né? Então a gente, alguma coisa ou outra, a gente pode sim se apoiar, mas é isso, né? Vamos ver até onde vai, quais são os limites dessa crença aí nas instituições burguesas. Mas é isso, eu queria Litalks aqui foi também um pouquinho uma continuação do último Litalks, no sentido de desanimar pessoas que acreditam nas instituições burguesas, né? No petismo, de continuarem dando esse apoio à crítica. A gente precisa ser uma oposição de esquerda, uma oposição revolucionária, radical, para resolver os problemas de fato do capitalismo, né? A gente vê aí a catástrofe ambiental cada vez pior, não tem como escapar disso, né? Você pode alucinar o quanto você quiser, fingindo que não existe aquecimento global causado pela ação humana. Você pode alucinar do jeito que você quiser. Isso não vai mudar os fatos. Isso não vai mudar o fato de que você, que nega isso, por exemplo, pode ser vítima da próxima onda de calor ou da próxima catástrofe natural, né? E aí, você está do lado de quem? Do lado de quem está destruindo tudo e fazendo tudo errado e está andando com os poderosos, e junto dos poderosos que você não sabe quem está de que lado, você não sabe o que está acontecendo por trás dos bastidores, você não sabe nada, né? E aí, você vai ficar apoiando esse governo Lula que se reúne a portas fechadas com generais? Ou você vai, de fato, tentar mobilizar a população, conscientizar as pessoas, organizar, se organizar, estudar, radicalizar o debate público, né? Levar. Acho que é isso, né? A gente precisa conseguir mudar a realidade para melhor. A gente espera aqui que no canal Mesa de Debates a gente consiga. Inclusive, se vocês gostam do nosso trabalho, se vocês podem, por favor, apoiem a gente financeiramente também. A gente está aí com uma programação legal para os próximos dias e estamos tentando fazer bastante atividades, né? E quanto mais recursos a gente tiver, melhor a gente vai conseguir produzir conteúdo aí para vocês e tudo mais. Então, além de dar o like, sininho, se inscrever, compartilhar, esse monte de coisa aí, vocês podem ajudar a gente financeiramente também pelo Pix. E por favor, quem puder divulga aí a gente, ajuda a gente a divulgar, porque a gente sabe que a gente é um canal de esquerda com muito mais qualidade que 99% dos canais de política que tem no YouTube. Vamos ser bem sinceros, não precisa nem, né, não precisa nem fingir que não é isso, né? Então é isso, quem puder ajudar a gente, o nosso Pix é
500-702-80. Ele é um CPF, né? E outra forma de financiar a gente, de ajudar, é com o nosso Padrim, Padrim com M no final, .com.br/podcast Mesa de Debates. Muito obrigado. Espero que esse Unitalks aqui tenha ajudado vocês a se conscientizarem e fiquem aí com as próximas catástrofes da semana e até o próximo Unitalks. Espero que o mundo não exploda até semana que vem, né? Do jeito que está tudo, não vai saber. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.